Olá, eu sou Marcos David e vou trazer para você essa matéria especial como uma correção e uma revisão da história do cristianismo, em que falamos que Pedro não tinha sido o primeiro papa, mas ao fazermos uma investigação minuciosamente, descobrimos que realmente Pedro, o apóstolo Pedro, foi o primeiro papa de Roma, foi o primeiro papa do cristianismo. Então, vamos fazer esta reportagem, esta matéria, para corrigir esse erro, porque Lino I não foi o primeiro papa. Na verdade, Linus I foi o segundo papa da era do cristianismo, do catolicismo. Vamos então para essa matéria. Daqui a pouco eu volto para mais uma conclusão e fique com a vinheta do PDNC, que hoje trata deste assunto. Pedro, o primeiro papa. Vamos botar os copos para depois que vocês acabarem de comer, tomar um pouquinho do suco. Paz para eles. Receba seus filhos, Senhor. Trate de suas feridas, amenize as suas dores, dê-lhes força ao Salvador. Prendam esse homem! Pensem que vocês, meus filhos, morrem em nome de Jesus. Eu digo que neste dia estarei com ele no paraíso. Aqui onde Nero governa hoje, Cristo governará para sempre. Embora os fatos sejam realmente históricos de que Pedro foi realmente o papa, o primeiro papa da Igreja Romana. Isso está nos anais da história, em que muitos que se dizem eclesiásticos, que se dizem pastores, omitem isso das pessoas e dos membros das próprias igrejas, algo que precisa ser contado de uma maneira verdadeira, porque os fatos não mentem. Pedro realmente ascendeu ao papado quando houve aquela coisa que se chama de Pentecostes, onde Pedro pregou para uma multidão de 3.000 pessoas. Isso seria, segundo os historiadores, o início do seu papado, em que, ainda em Jerusalém, quando ia para as orações no templo. Esse é o registro bíblico que está nos Atos dos Apóstolos, que você pode conferir lendo este capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Eu estou em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Guará. A Igreja Evangélica, ela não aceita, ela não comunga desta mesma ideia de que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Mas estudos históricos realizados e pesquisas mostram que os historiadores obtiveram
bons resultados e boas pesquisas. Dentre essas pesquisas está que o chamado de Pedro tinha sido ao papado, o chamado, a vocação do apóstolo São Pedro ao papado teria sido outorgada e dada pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, esse é o registro do próprio Jesus nomeando Pedro como o Papa, o primeiro Papa do cristianismo, o primeiro Papa da Igreja Católica, já que no início do primeiro século só havia a Igreja Católica, não havia outra igreja cristã, e que foi até o quarto e depois para mais longe, e está até hoje aqui como a maior religião cristã do mundo. Nero, uma grande perseguição contra os cristãos teve início. São Pedro, ciente da perseguição que se aproximava, tentou fugir de Roma para salvar sua vida. De manhã cedo, quando vai atravessar a porta latina para sair de Roma, ele é atingido por uma luz intensa que vem na sua direção. Quando a luz se aproxima, ele reconhece Jesus, que está com a cruz sobre as costas. Pedro cai de joelhos perante o Senhor, ergue-lhe os braços e pergunta em latim: Quo vadis, Domine? Ou seja, para onde vais, Senhor? E Cristo responde: Já que abandonas o meu povo, eu vou a Roma para ser crucificado mais uma vez. Interpretando isso como um chamado para enfrentar seu destino, São Pedro decidiu voltar a Roma. Foi nesse momento que São Pedro foi capturado e condenado à crucificação. De acordo com a tradição, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por humildade, não se achando digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. E aí, o que você achou dessa história? E o texto de São Mateus, no capítulo 16, no verso 19, fica ainda mais contundente e é ali confirmado o que Jesus diz, pois Jesus disse para Pedro que daria para ele as chaves do reino, e não somente as chaves do reino, mas também tudo que Pedro ligasse aqui na terra seria ligado no céu. Este é, para muitos os teólogos católicos, a confirmação do pontificado de Pedro como o Papa líder da maior religião do mundo, o cristianismo. Embora tenha toda essa controvérsia, para os católicos, eles têm a opinião unânime de que Pedro realmente foi o primeiro Papa da Igreja Católica, o primeiro Papa, o primeiro sumo pontífice do catolicismo romano. E isso está nas mais diversas camadas da religião católica, desde o movimento pentecostal e também o movimento carismático que está dentro da Igreja Católica, e é algo muito forte nesta coisa que se chama religião. Acho que vai chover. É melhor procurarmos um abrigo. Você não concorda, Pedro? O que o preocupa? Você quase não disse nada a manhã toda. Desculpe, Nazários. Está muito cansado? A minha mente está mais pesada do que o meu corpo. Há alguma coisa errada com o nosso povo, talvez. Eu não sei. É nessas ocasiões que eu preciso do conselho de Nosso Senhor. Há dentro de mim alguma coisa que eu não sei o que é. E se ao menos ele falasse comigo... Veja, o topo daquelas árvores não balançam com o vento.
Sim, é mesmo. E esta claridade súbita, está vendo, Nazários? A luz do Senhor. Eu já a vi antes. Cristo, Jesus, estás aqui. O que há de errado, Senhor? Acho que vai chover. É melhor procurarmos um abrigo. Um homem que viu o rosto de Jesus e tocou sua mão. Ele vem de Jerusalém, o pescador Simão, chamado Pedro, o primeiro apóstolo de Nosso Senhor. Embora eu não fosse digno, Jesus me disse: Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. Ele guiou meus pés para Roma para que possamos construir juntos a sua igreja aqui. Eu dou graças pela fé que têm nele, a que nunca viram, mas cuja voz ouvirão e responderão em seus corações. Eu ouvi a voz dele no mar da Galileia. Meus irmãos e eu éramos pescadores. Havíamos atirado as redes a noite inteira e não pescamos nada. Estávamos com frio e muito cansados. Quando nós... Um homem, é o tal Pedro? Sou Simão, chamado Pedro. O homem chamado Pedro foi acusado de pregar a rebelião e blasfemar contra a lei da divindade do imperador. Fica, portanto, decretado que ele seja levado à colina do Vaticano, onde confessou ter feito as suas primeiras pregações, para ser crucificado e deixado lá como aviso para todos que no futuro desejem chamar-se cristãos. Morrer como morreu nosso Senhor é muito mais do que eu mereço. Nós podemos mudar isso. Você é o tal Pedro? Bom, eu espero que você tenha compreendido. Você que é cristão, você que é evangélico, porque eu não vou fazer a vontade de um segmento evangélico em não dizer, em não registrar o momento histórico de que Pedro realmente foi o primeiro papa do cristianismo e catolicismo. Porque eu não vou de maneira nenhuma, por ser visto aí por pastores, por gente da igreja evangélica, não vou me omitir em dizer isso, em dizer que errei quando, do momento da transmissão da morte do Papa Francisco, em que eu disse que Lino era o primeiro Papa, mas Pedro, fazendo uma pesquisa, vi que Pedro é o primeiro Papa realmente, historicamente, está nos anais da história do cristianismo. Então, eu não vou aqui satisfazer os desejos do segmento evangélico, porque Pedro é um personagem do cristianismo, foi um apóstolo de Cristo, e não vou aqui falar que Pedro não foi o primeiro papa. Eu estaria me enganando e enganando aos que estão me vendo. Então, eu não estou aqui para satisfazer as vontades de ninguém de igreja evangélica. Eu estou aqui para registrar momento da história, as pesquisas históricas da história da igreja, da história do cristianismo. Portanto, eu não vou aqui fazer média, dizer que porque tem pastores aí que não concordam com isso, que Pedro não foi
o primeiro Papa, mas foi. Foi. E você não vai mudar isso. Você que é pastor não vai mudar isso. Pedro foi o primeiro Papa. E daí que Pedro foi o primeiro Papa. O importante é que ele foi um apóstolo do Senhor e cumpriu a sua missão aqui na terra, pregando o Evangelho, pregando as palavras do reino de Deus. Agora, como primeiro Papa, isso a história é que diz. A tradição é que diz. Então, nós não vamos aqui entrar em polêmicas, ok? O Papa Leão XIV, que ascendeu ao trono do Vaticano em lugar do Papa Francisco de Júlio Bergoglio, que morreu, é agora o Papa de número 667. Seu nome original é Robert Provost, que substituiu o Papa Francisco, que já faleceu. Então, só para registro. Então, é isso aí. Estamos conversados, Marcos David, em mais uma matéria para o PDNC. Fique conosco.